eletrônico da Itatiaia vai marcar 8h30 em Belo Horizonte. Estamos começando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da Rita Mundim e do doutor em Sociologia, professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Você manda pra gente uma mensagem de texto com a sua opinião e o nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Aqui nesse momento da conversa de redação, não dá tempo da gente ouvir áudio nem receber ligações, tá? Mensagens de texto. Parte de comércio volta a abrir as portas em Betim e Belo Horizonte apresenta protocolos para academias, clubes e eventos. Enquanto isso, entidades da capital ainda na expectativa para reunião com o prefeito e possível anúncio de reabertura, meu caro Eduardo Costa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Em relação a Betim, é preciso lembrar que o governador Zema esteve lá coisa de uns 15 dias atrás e afirmou, e ele deve ter razões de sobra para isso, que Betim é modelo no estado em termos de comportamento diante da pandemia. Eu que não moro lá e não fui lá depois que a pandemia começou, sinto de longe que há uma harmonia que falta em outros municípios da região metropolitana e do estado como um todo. Lá houve uma flexibilização, vai e volta na medida em que a situação exigiu. O número de mortes é triste, não é para comemorar, mas não é uma explosão, não é uma coisa fora de controle. E a relação município-empresários parece boa à distância, além da Câmara Municipal. Então, parabéns para o Betim e boa sorte. No que toca a Belo Horizonte, agora para mim acho que está muito claro, né, gente? Essa reunião do prefeito com todo o primeiro secretariado ontem e depois uma reunião em separado com o representante do Sindlojas, que é o interlocutor preferencial do prefeito nesta pandemia. Eu quero acreditar que nós vamos ter sim notícias na sexta-feira. Nós vamos ter alguma novidade para segunda, até porque, como disse o nosso João Felipe Lolli na reportagem sobre o tema, no outro domingo já é Dia dos Pais. Então, é uma chance de na semana que vem as lojas venderem um pouco mais. Eu sei que os números do Belo Horizonte estão altos. Eu sei que a ocupação de leitos também supera 90%. Mas eu sei que nós estamos no tal do platô. E como não dá mais para segurar, eu estou acreditando e apostando e tenho a coragem de dizê-lo aqui sem ter falado com ninguém, apenas escutar o Lolli. Eu quero dizer que sexta-feira a prefeitura deve sim anunciar alguma abertura a partir de segunda que vem. E isso dá um afago naqueles que estão desesperados. Então, essa do Mercado Central, da Galeria Ouvidor, da Feira dos Produtos, do outro lado o povo está apavorado, o povo está chegando no limite. E essa é a hora, quem sabe se agosto traz notícia boa. Por fim, preciso registrar que ontem eu cobrava da prefeitura a questão dos testes, recebi uma atenção especial do Chico Maia, que é da comunicação, e da subsecretária Tassiana, dizendo que a cidade já testou mais de 70 mil pessoas. Aí incluídos os testes feitos pela própria prefeitura e aqueles que são oriundos, que são realizados por farmácias, por laboratórios, pela iniciativa privada. Além disso, grupos específicos, como trabalhadores na área de saúde, estão sendo atendidos. Há um inventário, né, sorológico com cerca de 10 mil testes. Eu ainda continuo carente de informação, por exemplo, de quantos moradores de rua foram testados e quantos testaram positivo, quantos garis, quantos caixas de supermercado. Mas, enfim, a prefeitura já testou mais de 71 mil pessoas e isso não é pouco num estado que testa pouco, num país que testa pouco. Luiz Flávio Sapori, bom dia. Bom dia. Prazer revê-lo. Você está acreditando também que possa haver uma flexibilização nessa semana e uma reabertura na próxima? Bom dia, Júnior, Eduardo, Rita. Bom dia, ouvintes. Que bom retornar depois de 15 dias de um breve descanso, né, Eustáquio? Eu estou otimista. Eu acho uma boa notícia. Os números, como bem disse o Eduardo, né, da capital, de Betim, e do estado de Minas Gerais como um todo, são números relativamente estáveis, né? Os sinais, os indicadores, né, de infecção, de letalidade parecem que estão estáveis, né, Júnior Moreira? Os números estão apontando nesse sentido.
sinalizando que nas próximas semanas nós poderemos certamente ter queda nos números, uma situação um pouco melhor, um pouco ou menos pior, né? Melhor dizendo. Eu entendo que essa ansiedade da reabertura do comércio é grande, é justificável e deve acontecer em Belo Horizonte. O que eu mais gosto dessa notícia, Eustáquio, é de novo a prefeitura de Belo Horizonte, particularmente, voltando e mantendo esse canal de diálogo com os empresários, né? Essa relação continua com idas e vindas, né? Conturbada em alguns momentos. A gente está sempre elogiando aqui, né, Júnior Moreira, quando o prefeito Calil e sua equipe de secretários estabelece um canal de comunicação mais efetivo com os empresários da capital. Isso tem que ser constante, isso tem que ser permanente. Então, esse é o lado melhor da notícia. O que me preocupa ainda, Eustáquio, é a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Eu não sei como isso vai ser resolvido, porque os números que eu acabei de receber aqui da Itatiaia, nós estamos falando quase 88% de ocupação de leito de UTI, né? Esse é um patamar muito preocupante, né? De quase esgotamento dessa capacidade. Não sei como é que isso vai ser equacionado. Aliás, aí está, do meu ponto de vista, Eustáquio e Júnior Moreira, o grande problema da gestão da pandemia aqui na capital, né? O número de leitos de UTI de Belo Horizonte, se não me engano, tem em torno entre 400, 450 leitos. Eu acho que isso foi subestimado, Júnior Moreira, sabe? Aí que ficou um estrangulamento que de alguma maneira tem dificultado essa reabertura mais rápida, né, das atividades econômicas aqui na capital. Eu estava acompanhando os números, por exemplo, de Salvador, né? Eu estive recluso no interior da Bahia nesses últimos dias. Salvador, que tem uma população similar de Belo Horizonte, 2,5 milhões de habitantes, a capital, Salvador, tem 600, quase 700 leitos de UTI para a Covid. Superior de Belo Horizonte, percebe? Então, eu acho que aí ficou um problema, algo que a prefeitura, tudo leva a crer que se equivocou, né, no planejamento, mas paciência, né? Agora temos que atuar, as respostas têm que ser dadas. Espero que na sexta-feira o prefeito Calil já apresente, né, um cronograma concreto de reabertura gradual, né, dos vários setores e aí de todos, né? Aí a expectativa é que as atividades comerciais, os serviços de maneira geral sejam reabertos ao longo do mês de agosto, né, aqui na capital. Qual que é a sua percepção, Júnior Moreira, para essa semana? Haverá algum anúncio de flexibilização? Ô, Eustáquio, você vai lembrar bem, bom dia para todo mundo. Bom dia. Que no início da semana passada eu trazia duas datas aqui no Conversa de Redação. Primeiro, uma possível data na sexta-feira passada com abertura na segunda-feira que passou, né, no dia 27. E se os números não permitissem, a data seria então a próxima segunda-feira, dia 3, para a primeira onda de flexibilização, e na quinta-feira, dia 6, dos bares. A minha fonte ainda segue com esse dado. Olha, a prefeitura quer reabrir a cidade e isso deve acontecer. Agora, o Sapori disse tudo aí. A minha fonte diz a mesma coisa. Depende dos números. E aí a gente tem que esperar para ver como é que esse monitoramento vai sair amanhã, para entender como é que vai ser, amanhã não, desculpa, na sexta-feira, para ver como que vai ser essa coletiva. Fato é que as informações que a gente tem é que realmente agora a equipe de economia da prefeitura que assumiu a história toda, o Beato, Fleury e também o André Reis, a coletiva já foi, né, comandada por eles da última vez, deve ser novamente na sexta-feira, ou seja, tem tudo para acontecer, mas mais uma vez, depende dos números. Agora, uma informação importante em primeira mão para vocês aqui também, que pode corroborar com a questão da abertura na semana que vem dos bares, é que a BH Trans já mapeou 50 pontos em Belo Horizonte, onde as ruas serão fechadas para a abertura dos bares. A BH Trans está com esse estudo pronto, que as ruas, você vai lembrar que as ruas serão fechadas para que as mesas fiquem nas ruas e que a gente tenha um espaço maior entre as pessoas. O fechamento, então, para evitar excessiva aglomeração. Exatamente, então você fecha as ruas. Para um espaçamento maior das mesas, né? Iniciativa interessante. Coloca as mesas nas ruas e aí a partir desse momento fica ao ar livre e também ganha um maior espaçamento entre as pessoas. A informação é que a BH Trans já mapeou 50 pontos que serão fechados, ou seja, o estudo está pronto. Então isso indica também que a gente está caminhando para uma questão mais de abertura da cidade. E a fala do André Reis pro Loli também, falando, na sexta-feira a gente vai falar alguma coisa, a gente já está pensando e tal. Então tudo vai no sentido de que pode acontecer essa reabertura, mas depende dos números. E aí, Rita Mundinho, qual que é a sua percepção?
Finalmente, né? A ciência está conversando com a economia e eu acho que esse diálogo tem que ser permanente sempre. E o que a gente tem notado é que esse diálogo vai fazendo com que as coisas funcionem, né? Ou caminhem no sentido de uma flexibilização com critérios, com protocolos que minimizem o risco para a população, mas ao mesmo tempo permitam que a atividade econômica retome. Eu também queria registrar aqui, assim como o Eduardo, eu queria registrar que o Chico Maia também me mandou por WhatsApp notícias, do BH Notícias, do dia 17 de julho, mostrando as ações que têm sido feitas pela Prefeitura no reforço ao combate à Covid, nesse sentido de testagem, né? E no sentido de abertura de novos leitos de UTI. Mas, infelizmente, a velocidade, não só da Prefeitura de BH, mas a velocidade dos municípios, a velocidade dos estados, não só aqui também no Brasil, ela é inferior à velocidade do vírus. Então, a gente gostaria que as testagens fossem muito maiores do que são, os números fossem mais transparentes para a gente poder entender aonde está sendo feita a testagem e como que o vírus está se comportando nessa população, nas amostras testadas, né? Porque isso dá rumo, dá norte. E para terminar aí dentro desse tema, fico muito feliz que a Prefeitura esteja caminhando na adoção de protocolos, de medidas que permitam o diálogo e a real flexibilização das atividades econômicas. Sapori, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, faz críticas à Lava Jato, diz que é hora de corrigir rumos para que, nas palavras dele, o lavajatismo não perdure. Pois é, eu entendo que isso é lamentável. O Procurador-Geral da República se torne um dos arautos, né, um dos principais arautos do anti-lavajatismo, né, de um discurso contrário à Operação Lava Jato. Não entendo muito bem ainda os motivos dessa atuação do Augusto Aras. Acho que é uma atitude bastante suspeita, né, oriunda inclusive de alguém, né, de uma instituição que tem sido e foi fundamental nessa operação. Vamos lembrar que a Lava Jato, ela não é apenas uma ação do Ministério Público Federal, ela é uma força-tarefa. E força-tarefa, Eustáquio, significa uma combinação de esforços de várias instituições, de várias organizações. Então a Lava Jato tem participação da Procuradoria-Geral da República, né? O Delanhol é o mais famoso, que está lá em Curitiba, mas tem a Polícia Federal, tem a Receita Federal, o COAF. Então você tem uma articulação de organizações que deu o tom de sucesso dessa operação. A Lava Jato, eu entendo que ela é um marco na história do Brasil. Ela constitui um marco no sentido do enfrentamento mais decisivo, mais sério, que sempre marcou o combate à corrupção na história desse país, né? Na política, na relação dos empresários com a política brasileira. Então, essa postura muito crítica do Augusto Aras me parece muito suspeita, muito esquisita, muito obscura. É fato que ela cometeu alguns excessos, Eustáquio. É fato que em alguns momentos o Delanhol se apresenta como se fosse um missionário da moralidade brasileira, Júnior Moreira. Isso não é bom, né? Ninguém é portador de uma moralidade absoluta, né? Que é portador do bem contra o mal. O Delanhol tem esse problema. Isso é fato. Podemos criticá-lo nesse sentido. Mas a Lava Jato é muito mais do que o Delanhol, né? A Lava Jato é muito mais do que a atuação do Sérgio Moro. É um momento institucional bastante relevante. Então, não vejo com bons olhos essa postura do Augusto Aras. Volto a dizer, me vejo com muita preocupação. Essa crítica dele, Júnior Moreira, de que a Lava Jato esconde dados, me parece uma crítica absurda. Porque uma força-tarefa que está combatendo a corrupção, ela tem que ter dados sigilosos mesmo. Isso não é problema. Isso não é antidemocrático, isso não deve ser motivo de preocupação. Ao contrário, a garantia do sucesso das investigações, né, nesses casos, envolve alto grau de sigilo mesmo. Essas informações não podem ser compartilhadas entre todos os membros do Ministério Público. Um modelo de força-tarefa, para terminar, é fundamental. É o que a Lava Jato mostrou que funciona, essa articulação interinstitucional entre as várias organizações do aparato estatal.
Então, eu vejo com muita preocupação, com muita tristeza, que o Procurador-Geral da República, né, se torne, de alguma maneira, um dos principais críticos de um modelo de grande sucesso, né, no combate à corrupção no Brasil. Ô Rita Mundinha, essas declarações do Augusto Aras te assustaram? Muito. A Lava Jato, ela é um patrimônio da sociedade brasileira, porque pela primeira vez a sociedade brasileira, ela se sentiu representada através dos funcionários públicos que compõem essa força-tarefa. Então, eu acho que pela primeira vez nós tivemos muito orgulho de sermos representados, sim, por um Dallagnol, por um Sérgio Moro, por todos aqueles da Polícia Federal. Então, na hora que vinha aquelas apurações, as operações da Lava Jato, cujos nomes eram extremamente criativos e críticos a todo esse passado de lama e corrupção que o país viveu, né, até então. E eu acho que a Lava Jato ela tem que ser preservada e ela tem que ser aprimorada. E essa ideia de força-tarefa é para isso que nós pagamos impostos. É assim que nós queremos que o país funcione, que os órgãos, eles de forma orquestrada, eles funcionem para nos defender desses negócios públicos visando os interesses privados, né? E é óbvio, desarticulando as quadrilhas que são formadas dentro dos setores públicos. Então, só mesmo uma força-tarefa, uma lava-jato, para conseguir combater de forma eficaz esse aparelhamento de bandidos, né? De agentes públicos envolvidos com interesses privados que predomina e que contamina a economia brasileira há anos. Então, a gente tem que lutar e defender a preservação e a melhora, inclusive, da Lava Jato. Eu sou lavajatista de carteirinha. Ô Eduardo Costa, aqui pelo WhatsApp, o Alexandre de Contagem diz que o problema da Lava Jato não é a operação em si, mas sim a politização dela. Esse é o detalhe. Tudo que 90% dos assuntos que a gente trata no Conversa de Geração me remetem à necessidade de termos uma nova Constituição feita por não políticos. E de novo eu vou repetir, é o sistema, é o mecanismo que está errado. Porque fosse o Procurador-Geral da República, um moço escolhido por seus pares, eleição direta, contando competência, ficha limpa, tudo, e eu estaria concordando com o Soares. Mas quando um Procurador-Geral da República é escolhido pelo presidente, que lá está, assim como o Procurador-Geral de Justiça em Minas é escolhido pelo governador, que aqui está, aí eu ponho um pé atrás. Se me perguntarem, a força-tarefa deve ter controle? Direi sim, do Conselho Nacional do Ministério Público. Se me perguntarem, você acha que um promotor ou um juiz deve ter autonomia, 100% autonomia? Eu digo não. Todo e qualquer cidadão, especialmente servidor público, tem que ter controle, porque nós somos humanos e humanos erram, humanos escolhem seus caminhos para pegar as pessoas que querem pegar, para poupar outras. Então, há chances de se melhorar a Lava Jato? Há. De se controlar? Há. Agora, isso não pode ser feito por alguém que está no governo e que mistura a sua função de chefe dos procuradores com representante do presidente. Eu não estou falando que é o Bolsonaro, é ele, Lula, qualquer um que for. Esse é que é o problema. E na dúvida, estou com a Lava Jato 1000%. Júnior, essa declaração do Augusto Aras te preocupou, te incomodou, achou normal? A declaração não, Eustáquio. Sabe o que me incomodou nisso tudo? Acho que eu já fui bem contemplado por todos. Há uma queda de braço aí, né, entre o Ministério Público de Curitiba e o PGR, e a queda de braço está em torno de dados, e esses dados já teve até uma incursão lá de uma certa procuradora para revisar, enfim. Eu só queria entender quais são os dados que o Aras quer tanto saber se eles estão lá ou não, né? Eu acho que isso vai dizer muita coisa quando nós descobrirmos quais são os dados que o Aras, ou que preocupam tanto o nosso Procurador-Geral da República. Agora, o que me preocupou foi a plateia que ele estava participando. Ele estava participando de uma live, enfim, de uma conferência com um grupo que chama Prerrogativas.
Esse grupo é formado por advogados que têm muitos clientes que são réus na Lava Jato. E aí, quando você se mistura a isso, né, um procurador-geral da República, a um público que não tem nada contra os advogados, estão fazendo o trabalho deles, né? Sem problema nenhum, ganham seus milhões de reais lá para defender os réus, as pessoas acusadas. Mas quando o procurador-geral da República começa a ser um interlocutor em meio a esses advogados, aí me preocupa, porque o Ministério Público, Sapori é especialista em segurança pública, tá ali para acusar, né? Exatamente. E os advogados para defender, né? Mais ou menos por aí. Eu acho que essa mistura não cabe muito bem, não. Ô, Júnior, um motorista com sintomas de embriaguez erra caminho e invade o aglomerado Morro das Pedras, em Belo Horizonte, com uma Ferrari vermelha maravilhosa. Eu fico imaginando se eu fosse criança e isso acontecesse lá em Passatempo. Que loucura que ia ficar. Eu vi alguns vídeos que a turma ali, né, do aglomerado fez durante o que acontecido, né, com o empresário entrou. Ficamos sabendo que é um empresário aqui de Belo Horizonte, da área de andames, né, ali do Barreiro. E a criançada adorando, né? Meia-noite lá de fora pulando, brincando. Falou, eu também ficaria assim, né? Ainda mais quem é apaixonado com carro como eu sou, né? A Ferrari é icônica. Antes uma Ferrari do que um tanque lá, um caveirão, não né? Mas engraçado, tem uma fala num desses vídeos que me chamou a atenção, né? Não sei se eu concordo ou discordo, mas a fala de um garotinho que tava ali filmando, ele disse assim: ah lá, os policiais estão lá tratando bem o patrão. Se fosse a gente, já tinha tomado pancada. Eu acho que isso diz muito de quem tá ali no dia a dia, no aglomerado, né? Agora, o que me chamou atenção, outra coisa que me chamou atenção nessa história toda, né? Eu sou muito curioso com o carro, gosto muito do assunto. A placa do carro de Florianópolis, de um empresário aqui de Belo Horizonte. Falei, opa, mas peraí, por quê, né? Aí eu fui entender que o IPVA mais caro aqui em Minas Gerais, que cobra 4% sobre o valor do veículo, é de uma Ferrari. 110 mil reais, né? Ferrari tá avaliada em mais ou menos 3 milhões de reais. Aí eu falei, por que Florianópolis? Pesquisa simples no Google, lá cobra só 1%. Ao invés de pagar 110 mil reais, vai pagar aí por volta de 25 mil, né? Se eu estiver fazendo as contas certas. Então, tá a explicação porque a placa é de lá, mas enfim, inusitado, graças a Deus não aconteceu nada demais, o empresário tá com sinais claros de embriaguez, no vídeo deu pra ver, e tá lá no Detran, agora vai se ver com a justiça. E você, Eduardo Costa, o que dizer desse caso? Há muitas dúvidas, né? A primeira delas é saber se esse homem errou o caminho ou se ele foi lá buscar alguma coisa. A segunda é saber por que uma pessoa com 56 anos que tem condições de ter um carro desse chega numa situação dessa, desconexo e desconectado do mundo, ele não topa fazer o bafômetro. E a última é aquilo que vem aqui, um sininho que bate no meu cérebro de que 99,99% dos que estão nos prestigiando agora com a audiência estão pensando, vai dar em nada. Você também acha, Sapori? Vai dar em nada? Vai sofrer algumas consequências lá em relação à lei de trânsito, mas o que eu acho mais interessante nesse fato, né, inusitado, um pouco bizarro, né, Júnior Moreira? Mas a Ferrari é bonita, viu? Pois é, uma vermelha típica, tradicional. Né? Eu fiquei sem entender se era vermelho ou se era laranjado. A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li essa matéria foi se isso tivesse acontecido em outras capitais brasileiras, se acontecesse no Rio de Janeiro. As consequências e os táxis seriam outras. Né? Como disse o Júnior, houve uma festa na comunidade, né? Fotos, houve um evento, né, atípico, né, na região do Morro das Pedras, porque é algo bastante, né, fora do comum. Sinalizando de que na capital, felizmente, vamos ver o lado positivo da história, né, do ponto de vista sociológico, um especialista em segurança pública. Sinaliza que o crime organizado, por enquanto, não domina Belo Horizonte como domina outras capitais como o Rio de Janeiro. Porque se isso tivesse acontecido no Rio de Janeiro, esse erro teria sido fatal. Volta e meia temos notícias, né, de você com GPS, né, te sinalizando um certo caminho, você vai parar onde não deve e morre. Isso é muito comum no Rio de Janeiro. Felizmente aqui em Belo Horizonte esse fato a gente comenta, ri, né, se diverte, comenta o lado cômico, mas tem um aspecto sociológico, digamos assim. Ou seja, nossas comunidades, né, nossas periferias têm ainda o tráfico, temos o poder paralelo, mas felizmente estamos longe de ter uma realidade, né, como a das milícias, como, né, do tráfico de drogas, né, Eustáquio, que domina as comunidades com fuzis, onde essas áreas são impenetráveis. Né? Em várias capitais brasileiras, um erro como esse seria fatal. Fatal, mas felizmente
Enquanto, pelo menos aqui em Belo Horizonte e outras cidades da região metropolitana, podemos nos dar o luxo de cometer esses erros. Ô, Rita Mondinho, pra esclarecer, a Ferrari, o Oswaldo Diniz tá dizendo pra gente que é laranjada, viu? Não é vermelha. Bom, independente da cor, a gente está aqui, né? Está sendo cômico, mas poderia ter sido trágico, porque como o Eduardo disse, a falta de responsabilidade de uma pessoa, né, desse nível com carro, com essa potência, ainda bem que ele foi parado pelo itinerário e não por um acidente de consequências graves em que ele poderia tirar a própria vida e a vida de outras pessoas, porque do jeito que estava, desconectado e tal, e sabe-se lá, concordo com o Eduardo, que ele foi, né, de repente ele não errou, ele foi buscar outra coisa, mas enfim, poderia ter sido trágico, ainda bem que foi cômico. Ô, Eustáquio, já que a gente tá falando de cor, né? Se laranjada, se vermelha, e pouca gente sabe disso, né? Os amantes de carro que aprofundam mais na história da Ferrari sabem que, na verdade, a Ferrari, a cor original é amarelo, não é vermelho. Vermelho é a cor da escuderia, enfim, e depois acabou virando icônico o vermelho, mas inicialmente a Ferrari, cor predominante dela é amarelo. Você já teve qual, Júnior? Quem me dera. Vamos trabalhar para isso. Eu acho que o Júnior, depois dessa informação de Florianópolis, ele vai começar. Eu acho que vou emplacar lá, né? Exatamente. Olha, vamos de meme, gente. Cabeleireira de São Paulo vira meme nas redes sociais e faz sucesso na internet com a propaganda, é até difícil de falar aqui, que é trava-língua. Leila Cabeleireira, vamos ouvir. Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleleira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleleira Leila. Ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleireiros. O salão de cabeleireiro da Cabeleleira Leila. É genial isso, porque esse negócio é um conteúdo feito pelo Eduardo Stablish, ou Stablish, como queiram, que é um antigo integrante do Pânico. Hoje ele está na Globo e ele faz um quadro dentro do programa dele que vai pro G-Show e também do Globoplay, né? Que ele faz sátiras de propagandas, de comerciais, né? E essa voz, inclusive, uma das vozes é dele falando ali. Ele é um cara genial e isso só se fala nisso. Quem depois que alguma pessoa ouve esse negócio só fica brincando desse negócio. Famosa, você falou errado. Como é que você falou? Cabeleireira? Leila Cabeleireira. Leila Cabeleleila. De ontem pra hoje eu vi um meme também. É mais difícil. Hã? É mais difícil. Cabeleleila? Ô Rita, eu recebi um meme de ontem pra hoje também, tá dizendo o seguinte: se sentindo feio, venha pra barbearia, só R$20 o corte. Continue feio, mas com o cabelo cortado. Propaganda é a alma do negócio, Rita? Tempos de pandemia, a gente tem que colocar a criatividade no mais alto grau. E hoje em dia, né, como todo mundo tem acesso a tudo, se você for criativo, você vira celebridade em questão aí de minutos, né? Então é isso que eu acho que é o maior barato das redes sociais, né? Então, assim, o conhecimento, a criatividade são valores hoje, assim, são os grandes valores desse século XXI. Então, até o século passado, né, a gente tinha que ter dinheiro, você tinha que ter o capital industrial ou o capital financeiro. Hoje, você só precisa do capital intelectual. O resto é consequência. E a Leila Cabeleireira, Sapori? Agora ele falou certo, Sapori. Quando ele falou o sobrinho, Luiz Cláudio, eu fiquei com medo. Sobrinho neto. Se fosse o sobrinho neto, se fosse o Luiz Flávio, eu ia ficar preocupado. Mas, Eustáquio, interessante como os humoristas brasileiros estão se destacando nesse período de pandemia, né? De isolamento. Stablish, como disse o Júnior. O Ednei tá fazendo um trabalho bem legal. Eu lembrei do Ednei, que, né, em casa tem feito memes geniais. E o Bruno Mazeu, também. Com aquele quadro dele, como é que se chama? Diário de um Confinado, né? Na Globo, tem sido genial. Né? Então, merece destaque, merece elogios. Os humoristas brasileiros estão sabendo, né, retirar desse período triste de sofrimento, né, uma criatividade, o lado cômico. Eles são muito importantes, né? Como o humorismo é importante para nosso dia a dia, para nossa sobrevivência. Ô Eduardo, como eu, você, o Júnior e o Sapori somos desprovidos de beleza, precisamos sempre de um cabeleireiro, né? Fazer a barba sempre bonitinha pra gente ficar menos feio. Mas Deus é justo, pô, nos deu charme de sobra.
tudo que for para alegrar um pouco, para diminuir a tensão, o ódio, é bem-vindo. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Fala. Com todo respeito às citações aí feitas, e eu troco esses humoristas todos pelo chargista Duque, que eu não tive o prazer de conhecer, mas é muito bom. Ele é genial. Duque é genial. Abraço. Um abraço, Eduardo. 8h59 em Belo Horizonte, final da conversa de redação, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Apresentação: Aline Neves e Eustáquio Ramos.